muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa sexta-feira. Hoje é dia 17 de setembro. E o dia começa com os investidores de olho nos desdobramentos das medidas anunciadas ontem pelo governo federal para conseguir aumentar o Bolsa Família. O novo programa vai receber os recursos do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. A medida vai valer entre 20 de setembro e 31 de dezembro de 2021. E a arrecadação adicional deve chegar a 2,14 bilhões de reais nesse período. No caso das empresas, a alíquota do IOF vai subir de 1,5% para 2,04% ao ano. No caso das pessoas físicas, vai passar de 3% para 4,8% ao ano, lembrando que a aferição da alíquota do IOF ela é diária. O aumento do imposto tem como intenção atender à lei de responsabilidade fiscal, porque não se pode criar uma despesa permanente sem uma fonte de custeio. E o novo Bolsa Família deve ter um custo anual de até 28 bilhões de reais, segundo os cálculos da equipe econômica do governo. Falando em responsabilidade fiscal, a PEC dos precatórios teve sua admissibilidade aprovada na CCJ da Câmara por 32 votos a favor e 26 votos contrários. O relator disse que é preciso encontrar uma solução que alcance a necessária responsabilidade fiscal exequível de pagamento dos precatórios. Essa conta aí dos precatórios para 2022 é prevista em cerca de 89 bilhões de reais e o governo precisa encontrar espaço no orçamento para fazer o pagamento ou então propor ali o chamado calote, né, que seria o parcelamento dessas dívidas judiciais do governo federal. E o mercado também fica de olho no vencimento de opções, que pode trazer bastante volatilidade para os ativos no pregão de hoje e repercutir também os impactos que a queda do minério de ferro proporcionou nas ações de mineradoras e também de siderúrgicas aqui no Brasil. No pregão de ontem, elas foram as mais prejudicadas. A Vale, por exemplo, caiu mais de 3,8%, refletindo a pressão pela queda do minério de ferro. Pela primeira vez desde fevereiro, a Vale chegou a ser cotada abaixo dos R$90. E a Petrobras também sentiu os efeitos da declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, que cobrou uma política de preços de combustível mais justa da estatal, além de sugerir a criação de um fundo para equilibrar os preços do combustível. Esse fundo seria criado com os dividendos pagos pela Petrobras para a União, que é a maior acionista da empresa. E aí, no fim do dia, a Bolsa fechou mais um pregão em queda, perdendo inclusive os 114 mil pontos. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado ontem? Deixa eu só, não está funcionando aqui, ó, passou. Caiu 1,10% aos 113.794 pontos. A gente viu um movimento de alta de Cielo, que teve perdas ao longo dos pregões das últimas semanas e ontem acabou fechando em alta de mais de 5%. A gente tem Hering também subindo 4,9%. Naquele movimento de deixar de ser negociada a ação da Hering depois daquela fusão com o Grupo Soma. Aí a gente viu Açaí subindo também 3,06%, depois de fazer uma parceria com Corner Shop by Uber e para fazer entregas, inclusive, dos produtos do açaí. E Minerva subindo também, mais um frigorífico subindo no pregão de ontem. E aí as mais baixas, como a gente estava comentando, papéis ligados a commodities, a Siderúrgica Nacional caiu 6,17%, Suzano também caiu 5,74%, Usiminas 5,4%. E a Melius, nessa volatilidade, nesse movimento de correção de altas e baixas do ativo, Melius caiu ontem 4,65%. Essa foi a movimentação do pregão de ontem. Não está passando o meu slide aqui, não tem problema. Mas agora, o Marcos Saravalli, ele traz o tom do mercado nessa sexta-feira. Eu quero que o Marcos Saravalli fale aqui com a gente. Bom dia, Marcos Saravalli. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem a sinalização de mais um dia de queda por aqui, né? Lembrando também que a gente teve a decisão de aumento do IOF nas operações de crédito
o que pode impactar, né, aumentar a volatilidade aqui na nossa B3, no Ibovespa, né, principalmente no setor financeiro, né, nas ações de bancos. Então a gente precisa acompanhar, lembrando também que o minério de ferro tem uma tendência negativa também no curto prazo, tivemos mais um dia de queda e a gente pode continuar vendo a Vale em novas quedas também por aqui. Tá? Lembrando, por outro lado, que a Vale aprovou uma farta distribuição de dividendos, né? Ainda dá tempo para comprar, uma distribuição muito boa de dividendos, né? A companhia continua gerando muito caixa e a gente já viu um movimento aí também por parte da Bradespar e agora a Vale com distribuição efetivamente de dividendos. Tá? Na nossa opinião, tem algumas ações aí ficando bastante descontadas, né? Mas ao mesmo tempo sem grande tendência, né? no curto prazo principalmente. Né? Então esse é o principal fator. Lembrando que na semana que vem sim a gente tem uma agenda bastante carregada de indicadores, reuniões dos bancos centrais, né? E isso pode realmente determinar o movimento agora para o final do ano, tá bom? Mas infelizmente sexta-feira o tom negativo e a gente segue num tom de cautela de uma forma geral, tá bom? Já a gente volta para ver o nosso gráfico do dia. Um bom dia, até mais, tchau! Valeu, Marco. Você comentou aí, né, Marco, sobre essa queda do minério de ferro, da Vale também. Só para a gente relembrar, na sessão de ontem, o minério de ferro chegou a cair mais de 7%, ainda com a pressão chinesa sobre a produção do aço. Nos últimos 2 meses, o minério já caiu cerca de 50%. E a Vale, que fechou ontem abaixo dos R$90 de cotação aqui no Brasil, anunciou o pagamento de 40 bilhões de reais em dividendos. São mais de R$8 para cada ação, que dá aproximadamente um yield aí de 9%. A DataX vai ser no dia 23 de setembro, o pagamento previsto para o próximo dia 30. No After Hours de Nova York, o ADR da mineradora disparou após essa notícia. No fim da sessão estendida, computou ganho de 2,15%. Mas nessa manhã, a ADR da Vale já estava corrigindo aí uma queda de mais de 1,6%. Nos Estados Unidos, hoje é dia de bruxaria quádrupla, que é o vencimento de futuros de opções, de índices e também de ações. Isso acaba trazendo mais volatilidade lá para o mercado. Lá nos Estados Unidos, que a gente tem visto nos últimos dias vários indicadores sendo divulgados, né? Indicadores mistos, o payroll mais fraco, o seguro-desemprego mais alto, pedido de seguro-desemprego mais alto, venda no varejo, enfim, uma série de questões, todo mundo querendo saber, inclusive, o que vai acontecer na próxima semana, que é dia de Fed, né? Reunião do FONC lá nos Estados Unidos, para definir a taxa básica de juros e também essa definição do tapering, né? Todo mundo de olho na super quarta, inclusive aqui no Brasil também tem. Mas vamos falar sobre os futuros lá nos Estados Unidos agora. O Dow Jones caindo 0,12%, S&P caindo 0,15%, a Nasdaq caindo 0,12%, os futuros americanos todos em queda nessa sessão aí de sexta-feira. Indo para a Ásia agora, o Banco do Povo da China injetou cerca de 14 bilhões de dólares em recursos no sistema financeiro chinês. Foi o maior volume injetado desde fevereiro. As operações aconteceram em meio a temores com um possível colapso da construtora Evergrande, uma das empresas mais endividadas do mundo. E também por causa da queda da liquidez típica aí no fim do trimestre. E aí a gente vê as bolsas chinesas operando em alta, né? Fecharam em alta aí no pregão dessa sexta-feira. O índice Xangai fechou em alta de 0,19%, o Nikkei no Japão fechou em alta de 0,58% e o índice Hansen fechando em alta de 1,03%. E a ação da Evergrande, que tem ajudado a derrubar os papéis aí do setor imobiliário, fechou em queda de 3,42% aqui na Bolsa de Hong Kong, tá? Depois de despencar mais de 11% durante os negócios e também ao longo de toda a semana as ações da Evergrande causando bastante impactos, tanto que nos últimos pregões as bolsas asiáticas acabaram fechando em queda, muitas vezes por conta dessa movimentação e risco de calote da Evergrande aos seus fornecedores. E aí a gente vai para a Europa agora, porque os índices de preços ao consumidor lá na zona do euro subiu 3% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, ao famoso CPI. O dado acelerou fortemente em relação aos 2,2% observados no mês de julho. Esse resultado confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com as expectativas dos analistas.
A inflação de agosto se afastou ainda mais da meta oficial de 2%, essa meta estipulada pelo Banco Central Europeu, e atingiu o maior patamar desde novembro de 2011. Ainda na Europa, no Reino Unido, também saíram os dados das vendas no varejo, que caíram 0,9% em agosto, na comparação com o mês de julho. Esse resultado veio bem abaixo da estimativa dos analistas, que projetavam uma alta de 0,8%. Ou seja, projetavam alta de 0,8%, caiu 0,9%. Né? Bastante diferente, né? Foi o segundo mês seguido em que os resultados contrariam negativamente as estimativas. Vamos lá então agora falar com o Marco Saravalli também. Antes do Saravalli eu quero dar os índices, né, lá na Europa. Poxa vida, não vou dar os índices só porque eles estão todos no negativo. DAX na Alemanha caindo 0,77, CAC na França caindo 0,23, também FTSE no Reino Unido caindo 0,48% e o índice Eurostoxx caindo 0,14%. Nesse cenário de inflação, vendas no varejo menos otimistas, é o cenário da economia, da retomada mais desacelerado e trazendo aí algumas frustrações para o mercado. Agora sim, vamos falar bom dia de novo para o Marco Saravalli, que traz o gráfico do dia. Olha ele aqui com uma análise sobre o mercado de games no mundo. Conta pra gente, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem uma informação muito bacana, né, que tem sido o mercado de games, né, ao redor do mundo. O mercado tem crescido muito, principalmente nos anos 2020 e 2021, com as informações aqui do portal News 18, né, com dados disponibilizados pelo estatista referente ao mês de junho, agora desse ano de 2021, mostra que o maior mercado do mundo já é o mercado chinês, com quase 50 bilhões de dólares, né, com receitas estimadas para o setor nesse ano. Tá? Aí depois a gente segue, lógico, pelos Estados Unidos, mas a gente consegue já ver um tamanho um pouco menor nos Estados Unidos, cerca de 30 bilhões de dólares, seguido pelo Reino Unido, 6 bilhões, e a China como quarto maior mercado, cerca de 5 bilhões de dólares de receitas estimadas para o segmento, tá bom? Então é um gráfico interessante para mostrar como realmente a China já vai dominando alguns mercados, como por exemplo um mercado de games, tá bom? Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! É isso aí, Marco Saravalli. Vamos então aos destaques corporativos. A Petrobras inicia hoje a fase vinculante da venda da totalidade da participação de 27,88% na Detém Química, localizada no polo industrial de Camaçari, na Bahia. A Petrobras reforça que a operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e a melhora de alocação do capital da companhia, visando maximizar o valor da empresa. O governo do Mato Grosso deve assinar na próxima segunda-feira um contrato com a Rumo para a construção da primeira ferrovia estadual. As obras devem ser entregues entre 2025 e 2028. Vão ser construídos 730 quilômetros de linhas férreas que vão ligar alguns municípios do estado com o Porto de Santos. E a Lojas Renner encerrou o programa de recompra de ações que foi iniciado no ano passado. Foram adquiridas 2 milhões de ações ao preço médio de R$ 48,44. A Renner também aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ 114 milhões, o que corresponde aí a aproximadamente 12 centavos para cada ação. A DataX vai ser no próximo dia 22 de setembro. O Grupo Pão de Açúcar anunciou o lançamento de uma plataforma de envios para os lojistas do seu marketplace. A princípio vão ser 2 serviços, primeiro de entregas e depois de postagem. A expectativa da companhia é que os serviços diminuam em até 40% o custo de frete para os consumidores e em 25% os prazos de entrega praticados atualmente. O Traders Club adquiriu a totalidade das ações representativas do capital social da RIWeb, RIWeb, na verdade, por 6 milhões e meio de reais. A RIWeb é uma sociedade resultante da cisão parcial do grupo Comunix e a empresa foi fundada em 2019. Deixa eu dar um bom dia aqui a todo mundo que nos acompanha no nosso canal do YouTube, já
pedindo para vocês não se esquecerem de deixar o seu joinha aqui pra gente. Quero desejar um ótimo dia pro Orlando Williams Cerveja, Sandro Figueiredo por aqui, ao Diego Paganini aí. Abraço, Diego, ótimo dia para você. O Elcio Santos, Valdeberg Falcão, o MPK querendo saber o que vai acontecer com o dia hoje, né? Bacon Frito por aqui, o Thiago Gonçalves também, quem mais? Peter Santana, ótimo dia para mim, ótimo dia para todo mundo aqui que está com a gente, o André Monteiro, Gustavo Adson, Iago Jordi, Daniel Bruno, quem mais? O Alexandre Cyber por aqui, olha só, sextou, ótimo fim de semana para vocês também. O Emerson Duarte tem uma pergunta sensacional aqui, Emerson, que inclusive eu vou fazer pro Guga, né? E eu também tô curioso para saber como que vai ser a Vale hoje, como vai ser o desempenho da Vale hoje, porque minério em queda, distribuição de dividendo para ação, como que vai ser o braço de ferro entre quem vai querer e quem vai querer comprar e quem vai querer vender. A Rosana Meirelles por aqui também, o Rafael Lima, quem mais? A Rosana Meirelles desejando um ótimo dia aqui, falou que o cenário da bolsa aí só faz a gente beber cerveja, né? Muito bom. Padeiro Trader chegando, olha só, temos Padeiro Trader, temos bacon frito, temos cerveja, temos tudo que a gente precisa nessa sexta-feira por aqui. Paulo César, ótimo dia para você, Augusto Júnior, Luiz Guilherme, o Leonardo Falcão, Bruno Marinho, William Souza, Davi Ferreira, ao Yuri Fernando aqui também e o Alexandre Urukawa. Falei o nome de todo mundo, muito obrigado pela companhia de vocês e muito obrigado também pela companhia do Guga Almeida, que está todas as manhãs aqui com a gente e nessa sexta-feira não é diferente. Guga Almeida chegando cedo aqui para trazer sua visão, sua análise para o mercado nessa sexta-feira. Muito bom dia, viu, Guga? Tudo bem contigo? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Adorei, né? Com esse mercado assim, a única coisa que nos resta é beber cerveja, né? Gostei da colocação ali. Só que para tudo tem uma solução, né? Podemos olhar as ações da Ambev. Se essa é a narrativa correta, vamos olhar as ações da Ambev. Pois é. Ô, Guga, e aí hoje, né? A gente vê essa questão do IOF impactando também, né? No fim do pregão de ontem, a gente descobriu ali que essa alíquota ia ser elevada, os investidores já ficam de olho. Tem a questão do risco fiscal, né? Responsabilidade fiscal por causa do IOF, precatórios também sendo colocados na pauta aí. E a semana que teve um dia de bolsa para cima e todos os outros dias de bolsa para baixo, a gente vai ver o que nessa sexta-feira, na sua opinião? A gente vai ver um mercado mais travado em função dos exercícios de opções. Então, provavelmente até 1h30 da tarde, 2 horas, a gente vai ter um mercado um pouco mais preso em relação a isso. E aí depois tende a destravar, né? Infelizmente, o mercado não tem conseguido utilizar a janela de oportunidade que se tem. Não se tem gatilho operacional se eu olho para o Ibovespa, tá, Felipe? Que é para tendência mais global. Óbvio que tem alguns ativos que dão seus gatilhos, mas se a gente olhar no mercado mesmo, né, o Ibovespa, o índice Ibovespa, ele não deu sinal de inversão ainda dessa tendência de baixa. E por isso que é importante tu ter uma estratégia, entendeu? Uma coisa é tu analisar, se tu for parar para pensar, eu vou compartilhar na tela para a gente poder entender melhor e o pessoal ir digerindo o que eu estou falando aqui, eu acho que fica mais fácil, senão fica muito abstrato. Olha só que interessante. Tá? Se a gente pegar, né, e olhar para essas tendências e tudo mais, primeiro entenda-se o que é. Que todo o ciclo, tá? A gente tem aqui um período, se a gente for olhar o ciclo de baixa, o mercado ele dá primeiro o sinal de correção, tenta continuar a tendência, mas sem sucesso, e aí entra num processo de correção, né? E esse processo de correção, que eu acho que é interessante, que é o que a gente está tendo aqui agora, né, nessa janela aqui, ele vai surgindo novas evidências que vão fortalecendo a tendência. Então, existem alguns níveis que são potenciais para o mercado ir chegando, a gente vai olhando para esses níveis, nesses níveis volta a ter atenção, se o mercado consegue ter um primeiro sinal de inversão, que é o que eu vinha conversando, né? Poxa, eu estou gostando porque o mercado deu algum pequeno sinal de inversão e está tentando continuar a tendência de baixa, mas sem fazer novos níveis mais acentuados, tá? Só que o que acontece? Tem 2 pontos aqui que me chamam bastante atenção e tu vai concordar comigo porque é algo que eu venho conversando aqui no pre-market, né? Primeiro, essa alta que nós tivemos aqui,
né, esse período de alta que foi esse aqui, e depois aqui, né, esse período de alta, ele não teve a intensidade que eu gostaria que tivesse. Lembra que eu falava, puxa, eu gostaria muito que esse mercado tivesse chegado aqui até os 123 mil pontos. Né? A sensação que tenho é que não fez tudo o que deveria ter feito. Então, quando ele volta a corrigir, acaba que essa correção ela vai incomodando um pouco mais a participação aqui dos players do mercado. E querendo ou não, quando tu tem um gatilho operacional, e para mim é o high-low, né, que é essa linhazinha aqui, tá? Essa linhazinha que vocês estão olhando aqui, quando eu olho para o gatilho operacional, olha só como a gente ainda está abaixo da linha vermelha. Esse período que nós estávamos aqui acima, não era um período para comprar, né? Esse período aqui acima era esse período aqui. Era essa primeira resposta positiva em um ambiente muito negativo, que é o que a gente estava vivenciando aqui atrás. Então, poxa, gosto, volto a ficar focado. Só que até então, olha só, nada de gatilho operacional. Então, se eu não tenho gatilho operacional, eu consigo olhar a narrativa, consigo entender que tem a expectativa, mas eu ainda não tive um sinal que fala, Guga, compra. Então, eu crio a expectativa, eu me preparo para negociar o mercado, só que, infelizmente, eu não tenho sinal. E não tivemos ainda um sinal de compra. Então, é uma frustração quando se pensa, né? Poxa, eu tô louco que o mercado melhore, mas o fato do mercado não melhorar não é uma frustração que me gera prejuízo, né? Pior é quando se gera prejuízo junto. Mas então, por isso que é importante tu ter uma estratégia. Obviamente, tu tem que olhar para as empresas que elas estão descontadas, né? Que tem empresas que estão, muita gente está falando, né? As empresas estão baratas. Me chama a atenção a quantidade de reavaliação que nós tivemos em relação às empresas nesse período de queda, né? Interessantíssimo, né? Sair as reprecificações, principalmente das grandes instituições financeiras, né? Mudando o preço-alvo da companhia, muda o preço-alvo da companhia, pô, o mercado só caindo, né? Então existe toda uma narrativa, toda uma construção de fluxo que a gente tem que ir entendendo, né? Não dá para tentar se precipitar, não tem que tentar ser o mais esperto do mercado, né? Tem que ser cabeça tranquila, né? Humilde, e entender que quando a gente passa assim, por um período de correção muito intenso, muito longo, cara, isso aqui vai abrir uma baita de uma janela de oportunidade, né? Porque quando a gente olha para cá, poxa, são 94 dias, 66 pregões, 14,5% de queda, né? É a terceira maior queda em tempo e em preço, né? Em tempo é a maior, mas em preço é a terceira maior variação negativa que nós tivemos se a gente pega 2016 até agora, tá? Então, faz sentido, né, a gente estar aqui atentos, faz sentido, o cenário ainda não se desfez de que a gente vai ficar aqui acima desses 112.500, pelo contrário, não se desfez nada disso, ainda tem espaço para que nós possamos voltar aqui a ter os repiques de alta, é tudo uma questão de ter um pouquinho de paciência. Maravilha. Ô Guga, e aproveitando que a gente está nesse gráfico aí, é praticamente o assunto do dia aí que todo mundo está querendo saber. E a Vale, hein, que anunciou mais de 40 bilhões em dividendos, o preço do minério afundando cada dia mais lá na China, e aí a gente fica nesse braço de ferro, né? E será que Vale vai subir por conta do dividendo? Vai cair por conta do minério? O que a gente pode esperar para a Vale, hein, Guga? Vamos lá. Antes de compartilhar o gráfico, eu quero fazer algumas reflexões, tá, Felipe? Primeiro, boa, que o pagamento do dividendo é em cima do resultado que já aconteceu. Tá? O movimento futuro é em cima do resultado que vai acontecer. Tá? Então, o dividendo já teve, o resultado já foi. Então, agora é o que a Vale vai ter para o futuro. Tá? Outro ponto. Toda vez que a empresa fica ex-dividendo, o valor do dividendo ele é descontado do preço da ação. Então, assim, os investidores, né? Vamos lá. Vale, tá, deixa eu compartilhar aqui a tela aqui. Vamos refletir aqui juntos, tá? Entrando aqui em Vale 3. Ó, Vale tá R$ 88,00, tá? Se a gente for pensar, R$ 88, R$ 89,00. Se a gente for pensar a
cotação que a Vale tá? Quando ela ficar ex-dividendo, são R$9 de dividendo, né? Se eu não me engano, por ação. É isso? Não, 9%. Tá? Se for R$5 por dividendo, no dia seguinte, né, que ela fica ex-dividendo, a cotação e toda essa base ela é ajustada tirando, tá, todo o valor do dividendo. Certo? Então, se tem esse desconto automaticamente. Certo? Só para a gente entender, tá, o que acontece assim, o impacto que a gente acontece. Se a gente for pensar tanto no minério de ferro quanto na Vale, tá, se eu for pegar aqui o minério de ferro, por exemplo, que vem corrigindo, tá? Quando a gente olha para a leitura do minério de ferro, e querendo ou não, ele vem impactando a cotação da Vale, tá? A gente tem que se lembrar, a gente tem que pensar o seguinte: essa movimentação de queda, tá, em questão de mundo, ao meu ver, é positivo. Tá? Por quê? Querendo ou não, isso aqui é uma pressão desinflacionária. Porque imagina, se uma dos instrumentos a ser utilizado para a retomada da economia é investimento em infraestrutura, e isso vai ser feito nos próximos anos, tu tem um minério de ferro a $110, né, a tonelada, é muito melhor do que tu ter a 220. É mais barato tu conseguir investir. Né? É mais barato para todo mundo poder ter esse investimento. É mais plausível. Então, não é ruim, se tu for analisar o todo, né, essa movimentação. Que mais? Quando o mercado entra na tendência, se tu for olhar toda essa jornada de baixa que nós tivemos aqui, e a gente já vai chegar na Vale, porque a gente vai ver que é a mesma coisa, em nenhum momento a gente teve aquela primeira resposta positiva e depois o mercado tentando continuar a tendência sem sucesso. Não, ela continua só caindo. Então, todo momento é uma expectativa de repique do preço, né? Mostrar que alguma coisa dentro da tendência mudou. Em nenhum momento a gente teve isso. Então, tudo era uma suposição. Não tinha uma estrutura de preço formatada mostrando que isso ia acontecer. Quando a gente viu a queda, o início da queda, né, que o mercado ele parou a alta, pô, tu tinha lá um movimento de alta, tu teve esse movimento, né, de questionamento aqui atrás. Esse movimento aconteceu entre os dias 10 de março e 31 de maio. Né? É 10 de março? Deixa eu só ver aqui. É 10 de maio e 31 de maio. Tivemos aqui esse movimento. Depois o mercado ele tenta continuar a tendência, gasta muito mais tempo tentando subir, sem conseguir fazer novas máximas, sem conseguir manter aquele ritmo de alta que se tinha. E se tu for analisar em tempo, né, tu compara aqui um tempo com o outro, quanto tempo teve essa queda versus quanto tempo teve essa alta, mostra que a tendência estava enfraquecida. Voltando para a Vale, que era onde estava a pergunta. Quando nós olhamos para a Vale, tá, tivemos a mesma coisa. Pô, eu queria, né, mas a gente falava aqui de repique, eu queria que Vale começasse a melhorar daqui. Só que quando eu ligo o meu gatilho operacional, e a importância de ter um gatilho operacional, olha só, ela está a tendência de baixa desde o dia 30 de julho. Então, quando tu te permite, né, respeitar o que o mercado faz acima das tuas vontades, né, poxa, fica mais fácil de tu negociar, fica mais fácil de tu tomar decisão. Tá? Eu sei que, tanto que ontem até vi que as pessoas adoram, né, nesses períodos de queda, falar da questão emocional psicológica, né, da importância da diversificação, questão emocional, questão psicológica do investidor, que o sucesso depende do autocontrole como investidor, né? Mas a questão é que tu só vai conseguir lidar melhor com esses temas se tu conseguir ter uma objetividade para estar comprado ou não. Porque as expectativas futuras, se tu for parar para pensar, os movimentos que o mercado faz, né, eles são muito diferentes daquilo que a grande massa espera. Quem diria que a gente estaria com tamanho problema agora que o minério de ferro iria corrigir 50% no período que a gente teve de correção? Quem diria que Vale, que estava na narrativa de que, poxa, era uma maquininha de gerar dinheiro, iria se desvalorizar 25%? As pessoas, quando a gente está no oba-oba, na euforia, tudo é festa, né? As pessoas, a gente começa a ficar frágil de verdade aos comportamentos, aos movimentos futuros. Por quê? Porque a gente quer participar da festa.
né, que é participar do Oba-Oba. E querendo ou não, quando tu olha para cá, para esse período onde tu teve que do dia 26 de maio até o dia 28 de julho, aqui a Vale precisava ter continuado a tendência de alta. No momento que não conseguiu continuar a tendência de alta, olha, o fluxo de compradores reduziu, o fluxo de compradores diminuiu, algo aconteceu. Tu olha aqui o tempo que foi gasto aqui nessa tentativa de alta e tu compara com o tempo que foi gasto no passado, tu vai ver que o tempo foi muito mais extenso, né? Pô, como assim, Guga? Olha aqui, ó, se eu comparo esse período de alta aqui, que ela tentou subir com os outros, ó, olha só, ela gastou mais tempo aqui do que nessa tendência que nós tivemos. Quando a gente olha aqui para trás, ó, gastamos aqui o mesmo tempo, mas olha o que subiu aqui o preço e olha o que subiu aqui o preço, né? É incomparável. Certo? Tu começa a perceber que o mercado ele perdeu a força. Quando ele perde a força, as pessoas elas ficam predispostas a abrir mão da sua posição, porque elas começam a ficar incomodadas. Passa o tempo, tu tinha uma expectativa de retorno, essa expectativa de retorno não se concretiza, o que acontece? As pessoas elas ficam frustradas e ficam dispostas a abrir mão das suas posições. E agora a gente está num ponto, Felipe, que eu estou precisando ver de novo aquele repique do mercado e o mercado tentar novamente seguir a tendência tanto em Vale quanto em minério de ferro. Estou esperando essa estrutura de comportamento nos dois mercados, né? Querendo ou não, eles têm uma correlação muito forte. Havendo isso, volto a ter um olhar positivo, tá? Mas a importância, né? Mesmo que tu estivesse procurando aqui um ponto de compra, a importância de tu ter um critério que defina, pô, faz sentido você comprar ou não. Porque todas as vezes que eu tive grandes prejuízos na minha vida como investidor, foi porque eu quis antecipar uma nova tendência, ao invés de simplesmente respeitar e deixar ela acontecer. Maravilha! Show de bola, Guga. Vários comentários bacanas aqui, viu? Ótima análise do Guga, análise perfeita do Guga, de que adianta dividendos se depois eles contados no preço. É isso aí, Guga, a gente traz justamente as informações, né, que o investidor precisa saber antes de tomar qualquer tipo de decisão, uma informação clara e isenta, e, né, para o pessoal entender o que está acontecendo e colocar aí tomar, né, sua decisão, montar sua argumentação, sua tese de investimento. Show de bola, Guga. Valeu aí mais uma vez. Boa sexta-feira para você. Um ótimo fim de semana e nos vemos novamente na segunda-feira. Bons negócios e vamos ver o que o mercado reserva para hoje para a gente, hein? Com certeza, Felipe. Obrigado pelos elogios aí de todo mundo. Quem precisar é só chamar. Ótima sexta-feira para todo mundo, exercício de opções, cabeça no lugar, porque, de fato, né, quando cai o mercado, ele vai abrir ótimas oportunidades. É só ter um pouquinho de paciência. Valeu, um abraço. Valeu, Guga, abração. Só para falar, gostei da foto de ontem, viu? Até pus lá no meu Instagram. Nós ficamos bem na foto, viu, Guga? Ficou show de bola. Ficamos elegantes. Elegantes, sempre elegantes. Valeu, Guga, abração para você. Bom fim de semana. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui, 9 horas e 35 minutos ao final do nosso BMC Pre-Market, trazendo todas as informações e análise do Guga Almeida de como reagir nesse mercado aí totalmente volátil, com notícias, com vários eventos acontecendo, e a gente sempre, né, trazendo aqui as visões que vocês precisam saber. Deixa eu chamar a Paula Moraes aqui para já comandar o BMC News, já me despedindo de todos vocês que nos acompanharam aqui ao longo dessa manhã, desde as 9 horas da manhã ao vivo, e agora passando o bastão para Paula Moraes comandar o BMC News. Ótimo dia, ótima sexta-feira, Paula Moraes. Obrigada, Felipe. Bom dia para você. Sextamos. Queria só saber qual que é o nome desse aplicativo aí que vocês usaram para deixar vocês tão assim bonitos, magros na foto. Isso aí chama boca fechada. Tá bom. Eu tenho certeza que tá aí igual aquelas blogueiras lá que ficam usando aqueles aplicativos. Photoshop. Isso aí é Photoshop. É filtrinho, não? Tá certo. Ficaram bonitos na foto. O Guga também ontem outro dia ele fez uma foto comigo. Vou contar aqui.
aqui, tá? Vou contar em público. Aí eu fiquei feia na foto e ele quis postar. Aí eu falei assim, não, fiquei feia na foto. Aí ele falou assim, eu compenso. O que você entenderia? Aí, é trairagem isso aí. Nossa, Guga, obrigado, né? Valeu, né? Aí depois ele veio se explicando, não, quer dizer que assim, eu compenso porque eu fiquei mais feio aí, todo mundo ia ver só a minha feiura e não ia tirar. Aí eu falei, tá bom, Guga, para de se explicar, tá bom, vai. A gente bate outra foto outro dia, vai. Aí ele falou, eu compenso. Aí ontem ele veio aqui, eu falei, nossa, você tá se achando, né, Guga? Só porque você emagreceu uns quilinhos aí, mas tá tudo bem. Eu falei pra ele, podia ter posto um filtrinho, né, pra me deixar mais bonita, mas tá bom, vai. O Emerson Duarte, que todo dia que eu falo alguma palavra diferente aqui, ele meio que tira um barato da minha cara. Outro dia foi desanuviou, hoje eu falei execuível. E o Guga, nossa, só pra não deixar, o Guga tergiversou, Paula. O quê? Tergiversou. O que significa isso, Felipe? Voltou atrás, mudou de opinião. Tergiversou? Tergiversou. Desculpa, gente, nunca ouvi falar isso. Não aprendi na minha escola, não me ensinaram isso no meu português. Não é da minha época. Verdade, Débora, muito bem lembrado. Eu sou nova, jovem, não é da minha época esse tipo de palavra. Obrigado. Era outro. Não, que isso. Tá bom, Felipe, segue lá, vai preparar o marketing para mais tarde. Tchau, tchau.